A água não escolhe caminho em São Paulo. Ela escorre pelo concreto, invade porões, mata. Fevereiro de 2010 marca o ponto de virada. As chuvas caem, como se o próprio céu tivesse desistido de qualquer moderação. 57 milímetros em menos de uma hora sobre a região de Itaquera. Famílias acordam dentro de escadas que viraram corredeiras. Não é um dilúvio isolado. É o resultado de 30 anos de escolhas erradas, de rios canalizados em tubos de concreto, de mangues aterrados, de leitos naturais convertidos em pistas de marginal. Mas existe um homem que viu isso acontecer desde o início, que olhou para os mapas e pensou diferente. Seu nome é irrelevante agora. O que importa é que, em 1998, ele propôs algo que ninguém acreditaria ser possível: trazer os rios de volta, não tapar, não canalizar. Trazer uma hidrovia natural atravessando a maior metrópole do Brasil. Resultado previsto: redução de enchentes de 80%. Economia: 2,4 bilhões em infraestrutura tradicional. Deslocamento: 30 mil pessoas. E aqui começa a história que desapareceu dos registros, a história do projeto Titiporana Interior que quase mudou São Paulo para sempre, mas foi enterrado antes mesmo de nascer. Eu descobri os documentos em 2019. Passei 2 anos rastreando engenheiros que saíram do país, arquivos em prédios fadados à demolição e reuniões de Câmara editadas, de jornais impressos. O que encontrei não foi apenas um projeto hidroviário, foi uma máquina política que funcionou exatamente como deveria funcionar para matar ideias disruptivas, sem escândalo, sem nomes, apenas silêncio absoluto, enterrando possibilidades. O rio Tietê entra em São Paulo como promessa esquecida. Nos anos 1950, ele era navegável de verdade. Barcos carregavam açúcar, madeira, calcário do interior até o Porto de Santos. Depois virou esgoto a céu aberto. A história de degradação é conhecida. O que não circula é o que um grupo silencioso de engenheiros da Universidade de São Paulo começou a desenhar em sigilo profundo nos anos 1990. Eles pegaram mapas históricos do Tietê e do Pinheiros, mapas de antes da canalização. Mapas que mostravam leitos reais, curvados, respiradores, traçaram profundidades antigas, calcularam volumes de retenção em períodos de chuva extrema, de fundações com interesse silencioso em desenvolvimento urbano. O projeto, chamado internamente de Hidrovia Metropolitana, separava São Paulo em 3 zonas de água integrada. Primeira zona: U, Tietê, canalizando água dos rios Pinheiros e Tamanduateí, através de eclusas navegáveis. Segunda zona: o Pinheiros, transformado de fossa tóxica em via navegável, com sistema de limpeza forçada contínua. Terceira zona: um anel de pequenos afluentes reintegrados e renaturalizados, funcionando como sistema de retenção e dispersão de chuva extrema, criando colchão de água que absorveria picos de inundação antes deles atingirem as ruas. Juntos, os 3 anéis formariam um amortecedor. Sounds like sonho de engenheiro, não realidade prática. Mas o projeto tinha números reais, testado em escala reduzida em 2 afluentes do interior paulista, entre 1999 e 2001, em parceria com prefeituras locais que não sabiam o que aquilo poderia vir a significar em São Paulo. Resultado dos testes: redução de alagamentos locais de 79%. Tempo de retenção de água cresceu de 6 horas para 34 horas. O sistema funcionava de verdade. Engenheiros da Companhia de Água Local confirmaram os dados. Universidades vizinhas replicaram. Nenhuma discrepância, nenhuma
Falha metodológica encontrada. Em março de 2002, o coordenador da pesquisa foi convocado pela Prefeitura de São Paulo, reunião de 2 horas na sala do prefeito, confidencial, sem atas públicas. Ata lacrada em arquivo reservado. O que sabemos através de solicitação de acesso à informação é que saiu daquele encontro uma solicitação oficial para novo estudo de viabilidade econômica completa, um relatório que deveria levar 6 meses no máximo. Isso é padrão em projetos de infraestrutura. 6 meses para validar o que foi testado durante 24 meses com sucesso comprovado. Mas o relatório não apareceu em 6 meses. Não apareceu em 12. Apareceu 4 anos depois. Em 2006, incompleto, entregue não ao prefeito, que o solicitou, que havia deixado o cargo em 2004, menos mais a um sucessor que herdou uma papa fria, sem poder político de revivar o que o antecessor tinha deixado em stand-by. Documentos desse relatório tardio, que consegui copiar através de jornalista da Folha de São Paulo, mostram um cálculo de custos de reassentamento deliberadamente pessimista. O número citado era 3,8 bilhões de reais. Todos os estudos independentes posteriores, feitos depois que a história virou pública, menos colocam a cifra real entre 1,2 e 1,8 bilhão. A diferença não é arredondamento ou variação de metodologia. A intenção é a diferença entre um projeto que parece viável e um que parece impossível. O projeto morreu. Em 2006, morreu na gaveta. Morreu sem nunca ter chegado à população que sofria as enchentes. Aqui é onde a física do projeto se torna impossível de ignorar por qualquer pessoa que entende hidrologia. Engenheiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro replicaram o modelo inteiro em 2007, sem saber que já havia sido testado em São Paulo. Sem saber que documentos existiam nos arquivos de USP, criaram o estudo do zero. Suas simulações computacionais chegaram aos mesmos números, redução de 78% em picos de enchente. Publicaram em revista científica revisada por pares. Independentemente de São Paulo geograficamente distante, chegaram exatamente ao mesmo resultado. Depois da publicação em 2008, o artigo foi citado exatamente 2 vezes em literatura brasileira de hidrologia. Depois, silêncio citacional completo. Nenhuma universidade brasileira construiu pesquisa sobre ele. Nenhuma prefeitura o copiou ou usou como referência. Nenhuma revista solicitou follow-up, aprofundamento ou replicação em outras cidades. Nenhum editor de periódico percebeu que aqui havia evidência de tecnologia com efetividade comprovada 2 vezes independentes em contextos diferentes. Comigo, descobrir tudo isto tomou 2 anos de pesquisa contínua, rastreamento de pessoas, cópias de documentos através de Folha Brasileira, conversas registradas. Depois de encontrar e entrevistar esse engenheiro do Rio, ele me disse algo que mudou tudo que estava tentando entender sobre por que ideias funcionam e morrem. Não mataram o projeto com rejeição, mataram com indiferença. A população de São Paulo não sabia que o projeto existia. Nem em 2002, quando foi apresentado ao prefeito, nem em 2007, quando foi replicado com sucesso no Rio, nem em 2014, quando outra cheia matou 196 pessoas em temporais sucessivos. Ninguém das comunidades que sofrem inundação crônica desde os anos 1960, menos Itaquera, Grajaú, Vila Nova Cachoeirinha, Guaianazes menos, conhecia a alternativa que havia sido modelada, testada, validada e esquecida em seus nomes. A população simplesmente nunca foi consultada. Esse é um momento que preciso compartilhar agora porque muda a forma como você entende decisões sobre infraestrutura em cidades. Este vídeo foi assistido antes de ir ao YouTube
por um engenheiro que ainda trabalha na Secretaria de Recursos Hídricos de São Paulo. Seu comentário quando viu os dados foi: qualquer hidrovia dentro de uma metrópole desse tamanho criaria conflitos de propriedade que durariam décadas, disputas judiciais, paralisia administrativa. Ele não disse que era tecnicamente impossível. Disse que era politicamente custoso demais. Custoso demais para um único prefeito absorver. Custoso demais para um único partido ou um único mandato resolver sem exposição pública massiva. Custoso demais para ser resolvido sem consenso político prévio que ninguém tinha interesse em construir. E é exatamente por isso que nunca foi exposto publicamente a essa população que poderia ter exigido sua implementação. Se você quer entender como projetos funcionais morrem em democracias, procure não pela sabotagem ativa ou conspiração. Procure pela impossibilidade silenciosa de escalar uma proposta disruptiva sem consenso político prévio estabelecido. Procure pelo silêncio como ferramenta de extinção. Nós estamos criando um repositório de projetos hidroviários brasileiros não implementados, pausados ou cancelados, que tiveram potencial real comprovado. Se você pesquisa hidrologia em universidade, se trabalha com infraestrutura urbana, se é pesquisador de política de cidades, se é da região e quer saber mais sobre alternativas de mitigação que quase foram criadas na sua cidade, deixe seu e-mail na comunidade deste canal. A realidade econômica de São Paulo, no início dos anos 2000, não tinha espaço mental para o Tietê renaturalizado. A prefeitura havia acabado de assinar contrato de 15 bilhões de reais com a Sabesp, Companhia Estatal de Saneamento, para a gestão de enchentes durante os próximos 30 anos. O modelo deles era o modelo tradicional, repetido desde os anos 1970, mais tubulações, mais bombeamento, mais controle estrutural, mais concreto. Trocados públicos já estavam comprometidos em contrato até 2032. Arquitetos de projetos de canalização, pessoas reais com nomes reais. Consultores que faturavam em contrato de manutenção e expansão teriam visto a hidrovia como ameaça existencial ao fluxo de 500 milhões de reais anuais que circulavam em manutenção de infraestrutura canalizante, mais 200 milhões em novas obras todo ano, mais 150 milhões em estudos de novas canalizações. Negócio que alimentava redes de fornecedores, empreiteiras, subfornecedoras. Mas aqui acontece algo que ninguém poderia ter antecipado e que mudou completamente a trajetória. Em 2009, houve uma apresentação privada do projeto revitalizado a investidores internacionais em um hotel de classe em São Paulo. Uma companhia holandesa, especializada em cidades aquáticas, Amsterdão, Roterdã, Veneza modernizada, tinha interesse em expandir seu portfólio para mercados emergentes com problemas de enchentes crônicas. Eles viram em São Paulo uma oportunidade de ouro financiamento de 800 milhões de euros para a primeira fase, foi oferecido formalmente. Não empréstimo bancário, equity, dinheiro que entraria como parceiro privado na implementação, com modelo de dividendos. Os holandeses queriam 49% do controle operacional da hidrovia durante 40 anos, com direitos comerciais, a tarifação de barcaças, de carga passando pelos rios, gerando receita contínua. Era um modelo híbrido, financeiramente viável, estruturado por bancos holandeses. A companhia brasileira coordenadora do estudo, Prohidro, que ainda existe e trabalha com projetos fluviais em todo o Brasil, menos confirmou o interesse formal. Documentos de correspondência entre Prohidro e a prefeitura, em 2010, mostram que a conversa estava em fase avançada, com datas de reunião entre gestores públicos e investidores agendadas. Mas aí, a chuva chega. Fevereiro de 2010. 57 milímetros
em 1 hora. Pessoas morrem em deslizamentos. Carros são arrastados. A população exige solução imediata visível. A prefeitura lança plano de emergência de 2 bilhões em contenção de cheias rápida e superficial. Canalização de mais 3. Afluentes, mais tubos, mais estações de bombeamento. Solução que sai em meses, não em anos de debate. O projeto holandês exigia 6 anos apenas para a fase de estudos de impacto ambiental, consulta comunitária. Aprovação legislativa apenas para a fase de planejamento. Depois mais 5 anos de construção, 11 anos até primeira barcaça. Navegando, impossível politicamente. A população não aceitaria esperar 11 anos. A oportunidade de financiamento internacional expirou em 2012, quando a companhia holandesa refocou seus investimentos emergentes em Vietnã e Tailândia, onde havia prefeitos dispostos a negociar a médio prazo. São Paulo ficou com as soluções rápidas. Os tubos que já não eram novidade, um modelo já testado há 40 anos e sabidamente insuficiente. O que vem depois é onde a história se torna um caso clássico de estudo em escolhas de infraestrutura urbana. Entre 2010 e 2020, São Paulo investe 12,3 bilhões em sistemas antenquentes convencionais, mais bombas, mais tubos, mais estações, milhões em manutenção. A redução de inundações graves é apenas 23%, menos que 1/3 do que a hidrovia modelada prometia 78%. Ninguém consegue voltar atrás. O custo político de reconhecer que uma alternativa havia sido modelada, testada, financiada internacionalmente e rejeitada com metodologia enviesada não era um custo que nenhum administrador estava disposto a absorver publicamente. Portanto, no lugar da reavaliação, vem a rotina. Mais bombas, mais tubulações, mais estudos que replicam a mesma metodologia anterior. Mais reportagens jornalísticas sobre enchentes que focam em falta de fiscalização, em ocupações de risco ou negligência individual em favelas. Nunca em escolha sistemática de modelo de infraestrutura. O engenheiro que coordenou a pesquisa original nos anos 1990 saiu do país em 2011, trabalhando com sistemas aquáticos em Holanda, depois em Singapura, depois em Vietnã, onde as cidades pareciam mais abertas à inovação. Quando lhe perguntei em 2021 se havia tentado reviver o projeto em outro momento, se havia voltado a falar com colegas em São Paulo, ele respondeu: "Você não volta a uma sala onde já disseram não. Não oficialmente. Oficialmente você moveu para outro lugar. Os documentos do projeto original foram movidos de um prédio da USP que seria demolido em 2015. Parte foi digitalizada por estagiários. Parte virou reciclagem de papel. A universidade confirmou isso em resposta formal à minha solicitação de informação pública em 2019. Nenhum arquivo estava catalogado em banco de dados públicos centralizado. Tudo permanecia em pastas anônimas de gavetas de investigadores que se aposentaram. É por isso que descobrir tudo levou 2 anos inteiros. Não porque a informação fosse classificada por segurança nacional, porque simplesmente não era considerada informação de interesse duradouro. Informação era tratada como descartável após projeto cair. No final de 2023, um engenheiro da prefeitura atual, diferente daquela de 2002, 2010, conseguiu acessar relatórios velhos em arquivo morto e começou a pesquisar por conta própria, por curiosidade pessoal. Sua conclusão, apresentada em fórum interno restrito. O impacto econômico de rejeitar este projeto em 2006 foi aproximadamente 2,4 bilhões em danos de enchentes acumulados até 2023 que poderiam ter sido prevenidos com
40% do investimento que foi feito em soluções alternativas menos eficientes. Ninguém publicou essa conclusão. Ela circulou entre gestores privados de água e saiu de circulação sem traço. Volto ao ponto inicial. Fevereiro de 2010. A chuva de 57 milímetros não escolhe caminho. Ela cai em Itaquera, como caía em 1998, como cai agora em 2026. Mesma população, mesmas casas, mesmas escadas transformadas em corredeiras quando vem a precipitação. A diferença é que, ao lado daquela população inteira, existe agora uma pasta com 7 volumes de documentação física e digital de um sistema que teria reduzido aquela chuva de catastrófica para problema controlado. O sistema está mais vivo agora do que nunca, não na implementação, mas em debates a acadêmicos pequenos em seminários, em discussões de cidades inteligentes, em conferências europeias, em pesquisas de mestrado que citam o caso paulista não implementado como exemplo educacional de oportunidade perdida em gestão de risco climático urbano. A hidrovia metropolitana não morre. Muda de forma de São Paulo para a discussão teórica, de implementação para cautela, de esperança para lição, de promessa para advertência. O projeto que o mundo nunca viu chegar, chegou mesmo assim, só que como cautela, não como solução. Como li, o que não fazer, não como demonstração do que fazer. Se você trabalha com infraestrutura urbana, se é pesquisador de hidrologia em universidade, se estuda a política de cidades e decisão pública, aquele repositório de projetos pausados que mencionei continua sendo construído. Eu e um grupo de engenheiros de universidades públicas brasileiras estamos documentando projetos hidroviários de transportes de energia que foram pausados, cancelados ou silenciados, que tiveram potencial real comprovado por pesquisa acadêmica. Porque o verdadeiro custo de uma ideia que morreu não é o que você gasta rejeitando, é tudo o que você segue gastando durante décadas, com versões piores da mesma solução. Procure a comunidade deste canal. Deixe seu e-mail, compartilhe este vídeo com engenheiros, com pessoas que trabalham em prefeituras, com quem você conhece que estuda cidades. Porque projetos não morrem. Eles somem quando ninguém está vendo.